pessoal, sejam todos bem-vindos ao Centro de Mídia. E a aula de hoje é com a professora Simone e a gente vai falar sobre concentração de soluções. Então, antes de começar a aula, eu tenho um recadinho para vocês. É que as inscrições para o Enem, elas vão até o dia 22, elas se encerram nesse dia 22. Alunos do ensino médio, eles podem fazer como treineiro, mas a isenção da taxa é só para alunos que estão no terceiro ano do ensino médio. Então, vamos começar a nossa aula, professora Simone? Obrigada, Regiane. Pessoal, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouco sobre concentração de soluções, né? O objetivo dessa aula hoje é relacionar concentração, ou seja, massa e volume. Vamos ver nossa habilidade que nós vamos desenvolver nessa aula hoje, né? A habilidade que nós iremos desenvolver nessa aula vai ser expressar e interrelacionar as composições da solução, que vai ser sempre uma unidade de massa sobre o volume, que podemos ter algumas unidades, como gramas por litro, mol por litro, parte por milhão, que nós simbolizamos ppm, e porcentagem massa. Antes de nós iniciarmos nossa aula, nós vamos fazer alguns combinados. E nesses combinados, que vocês tenham algum material para poder anotar as dúvidas de vocês, né? E nessa aula a gente pode solucionar algumas dúvidas e algumas não dá tempo de nós solucionarmos. Que vai ficar a próxima aula, que depois eu e a Regiane iremos olhar no chat, tanto no aplicativo do Centro de Mídia, como no YouTube e no Facebook, para poder levantar as dúvidas de vocês e poder esclarecer na próxima aula, tá? E pedimos que vocês realizem a nossa atividade, que serão propostas também, né? Que participe ativamente da nossa aula e que aproveite esse momento, que também o professor de vocês aí da escola, onde vocês estudam, ele pode utilizar esse nosso material também. Alguns já tiveram essas aulas, outros ainda não, mas eles podem acabar utilizando o nosso material também. Então, é bom vocês estarem anotando, ok? Então, recapitulando a aula passada. No encontro da semana passada, nós vimos o quê? O processo de tratamento da água. Vocês lembram que nós fizemos todo o processo de tratamento da água, desde a captação até chegar ao consumo de vocês. E lá nós vimos também um pouco da solubilidade, que nós vamos enfatizar um pouco mais agora, e algumas transformações químicas, né, que nós utilizamos alguns componentes para fazer algumas transformações para poder limpar a água, né, para chegar ela tratada para vocês em casa. Então, vamos lá. Solubilidade. O que vem a ser a solubilidade? A solubilidade, vou ler aqui para vocês as definições, tá? É a capacidade de uma substância de dissolver ou não em um determinado líquido. E como que eu vou medir a solubilidade? Vai ser dentro de uma solução. E o que vem a ser essa solução? A solução é a mistura de um solvente mais um soluto. E a solução ela vai ser uma mistura homogênea. Lembrando que o que vem a ser um solvente? Solvente é uma substância a qual irá dissolver esse soluto, né? O soluto ele sempre vai ter uma menor quantidade na sua solução e o solvente aparece sempre numa maior quantidade, porque o soluto será dissolvido pelo solvente e o solvente irá dissolver o soluto. Olhando aqui, esse gráfico aqui, nós temos aqui uma tabela e um gráfico. Nesse gráfico, nós temos aqui a solubilidade do nitrato de potássio, né? E como que nós medimos a solubilidade? Se vocês olharem aqui no tabela, nós temos a temperatura em função da massa do nitrato de potássio. Se vocês observarem, a cada temperatura eu tenho uma quantidade de massa a ser dissolvida. Então, na temperatura de 0 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver apenas 13 gramas de nitrato no volume de 100 gramas de água. E se eu aumentar a temperatura, por exemplo, para 20 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver um pouco mais desse sal, que vai ser 30 graus. A partir dessa tabela que nós temos, nós construímos esse gráfico. Se vocês observarem pelo gráfico, fica mais fácil de visualizar, eu tenho o quê? Com o aumento da temperatura, para este sal, eu tenho uma maior solubilidade em 100 gramas de água. Tudo bem, pessoal? O que vem ser essa curva? Professora Simone, eu posso fazer uma pergunta? Pois não, Regiane? Então, é o que a gente observa na casa da gente quando a gente vai preparar o leite com achocolatado? Sim, aí vamos lá. Boa pergunta, Regiane. Se vocês olharem esse gráfico aqui, vamos transformar para o leite de chocolate da Regiane. Se você fizer uma dosagem exata, né, colocar uma quantidade X do meu chocolate no leite e ficar no sabor
é perfeito ao meu paladar. Onde vai estar na curva? Vai estar em cima da curva esse meu sabor. E a gente observa também, né, que se o leite ele tiver quente, a gente consegue dissolver uma quantidade maior do que o leite gelado. Exatamente, Regiane. Agora vamos pegar uma determinada temperatura. Vamos concentrar essa temperatura, né? Manter constante essa temperatura. Vamos pular 60 graus Celsius, por exemplo, no nosso exemplo ali. Se eu colocar uma quantidade menor desse sal, né, ou do meu chocolate no leite, ele vai ficar mais clarinho. Então, ele vai ficar um sabor assim, não muito forte do chocolate. Então, não vai ficar muito ao seu paladar. Não é isso? Você não gostou. E se colocar uma quantidade maior do que está ali em cima do gráfico, acima do gráfico, fica muito forte. Vai ficar gosto de amargo. Você gosta? Você gosta de amargo? Eu já não gosto. Eu gosto assim, ele no ponto. Sabe como eu gosto, professora? Quando eu coloco bastante achocolatado e sobra aquele fundinho. Mas está desperdiçando. Porque aquele fundinho você não vai utilizar ele. Você está jogando fora. Por que não? Porque aquela quantidade a mais que você vai ter lá em cima, Regiane, vai ser desperdiçado, você vai jogar fora. Porque ele não vai conseguir dissolver na tua solução. Então, ali nós chamamos que uma solução que está super saturada, está acima daquilo que você precisa. Então, não vale a pena. Que legal. Então, por isso que é legal você colocando aos poucos, até chegar à quantidade de todo o seu sal, no caso do chocolate, esteja dissolvido, e você não desperdiça. Se você colocar aquele monte, vai jogar um pouco fora, vai perder. Então, o teu frasco, que poderia fazer 20 copos com leite, vai dar só 10. Olha que prejuízo. Que prejuízo. Então, por isso que aí entra a curva de solubilidade, que é a nossa função em química, que vai dizer o quanto que eu vou poder usar no meu chocolate. Perfeito? Gostei. Então tá. Então eu vou voltar aqui no nosso gráfico, agora vou voltar para a química. É o chocolate da Regiane em casa. Vamos aqui para a química. Então, voltando aqui na minha curva. Se eu dissolver a quantidade exata, que seria essa curva azul, eu tenho uma solução saturada. Tudo bem? Se eu colocar uma quantidade inferior, ou seja, abaixo da curva, vou ter uma solução insaturada. E uma quantidade a mais, como a Regiane gosta, desperdiçando, né? Eu vou ter uma solução supersaturada. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho 3 tipos de solução. Saturada, insaturada e supersaturada. Vamos entender um pouquinho melhor aqui na próxima slide? Por exemplo, aqui, eu tenho uma interaçãozinha com vocês em cima do nosso gráfico que nós trabalhamos agora. Eu tenho a tabela, né, que tem a temperatura em função de quantidade do nitrato de potássio que foi dissolvido. E eu quero que vocês analisem para mim. Eu tenho 3 alternativas. Vocês vão colocar 1 para aquela que for saturada, 2 para insaturada e 3 para supersaturada. Eu tenho uma solução na alternativa A, que a 50 graus Celsius contém 80 gramas de nitrato de potássio. Na solução B, na alternativa B, eu tenho uma solução que foi aquecida até 70 graus Celsius, contendo 100 gramas desse nitrato de potássio. E na sequência, essa solução ela foi resfriada à temperatura ambiente. No item C, eu tenho uma solução a 20 graus Celsius, que contém 30 gramas de nitrato de potássio. Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para vocês pensarem, colocar alternativa A, B ou C, se elas são ou saturada, ou insaturada, ou supersaturada. Vamos lá, pessoal? 2 minutinhos para vocês.
Então, professora Simone, o pessoal aqui está interagindo. A Graziele, o Diego, Tadeu, Beatriz, Giovana, Andressa, Ana Beatriz, o Pedro Henrique. Então, eles falaram assim, ó, que a maioria aqui, a média, tá, pessoal? Que a primeira aí, ela é uma solução saturada, a B é uma solução insaturada e a C também é insaturada. Vamos analisar cada uma delas? Então, lá, a solução A, que contém... o item A, que contém a solução de 50 graus Celsius, desculpa, contém 80 gramas. Se eu olhar na tabela, a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver 85 gramas. Então, se eu coloquei 80, 50 graus Celsius, eu coloquei um valor inferior. Tá bem fraquinho, né? Bem fraquinho. Então, a solução vai ser insaturada. Então, pessoal, só o João Gomes que acertou. No item B, eu tenho lá uma solução aquecida a 70 graus Celsius, que contém 100 gramas de nitrato de potássio. Então, vamos analisar a primeira etapa. A 70 graus Celsius, eu consigo dissolver até 136 gramas. Então, é uma solução insaturada. A grande maioria... 100 dissolveu tudo, né? Sim, dissolveu tudo. Ainda poderia colocar um pouco mais. Então, é uma solução insaturada. O pessoal acertou. Só que aconteceu, na sequência, a solução foi resfriada. Se ela foi resfriada, a temperatura ambiente, vamos analisar que a temperatura ambiente seria em torno de 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius, o que acontece? Eu só conseguiria dissolver 30 gramas. Só que lá dentro tem quanto? Tem uns 100 gramas. Então, a solução é o quê? Super saturada. Foi maldosa, né, professora? Foi. Peguei pesado, desculpa. No item C, nós temos solução a 20 graus Celsius, contendo 30 gramas do meu sal. Olhando na minha tabelinha, eu tenho lá, a 20 graus Celsius, eu tenho 30 gramas dissolvido. Essa solução é uma solução saturada. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, a insaturada é aquela que eu coloquei uma quantidade menor do que o da curva. Isso, abaixo da curva. Abaixo da curva. A solução saturada é aquela que está no limite. Está em cima da curva. Se eu colocar um graminha a mais, ela já vai... vai desperdiçar, que nem você desperdiçou no seu chocolatado. E a super saturada é o meu leite com achocolatado, É o que você gosta, né? Exatamente, o desperdício. Legal. Então, continuando aqui, pessoal, aqui tem a resolução, quem quiser copiar, né? Lá, a solução insaturada. No item A, no B era uma solução insaturada, na sequência supersaturada. E na solução C eu tenho uma solução saturada. Dando sequência... Aí, como eu falei para vocês notarem a dúvida de vocês, na aula passada, eu e a Regiane, nós fomos consultar o chat de vocês e no YouTube, nós vimos que tinha muita pergunta. E o pessoal estava perguntando lá no tratamento da água, né? Se a adição de muito cloro, né, na água ia prejudicar a saúde. E ele estava referindo o quê? Na adição no processo de tratamento, no início e no fim. Né? Então, guarde essa dúvida aí que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, se a adição de muito cloro na água iria prejudicar a saúde. Vamos guardar, já a gente responde ela. Dando sequência aqui. Aí nós temos um tipo de concentração. A concentração, eu vou ler aqui para vocês as definições, tá? Existem formas diferentes para mostrar a relação entre a quantidade do soluto, que é a massa do soluto, e o solvente, aonde está sendo dissolvido esse soluto, que chamamos uma solução. Nós podemos ter a concentração comum, que nós vamos simbolizar pela letra C, a densidade, pela letra D, e o título, tá? Letra T. E nós também vamos ter a concentração em quantidade de matéria, que nós podemos chamar também de molaridade. E a unidade dela seria mol por litro, que vocês viram lá no primeiro ano, mol. Já a gente volta nela. Então, dando continuidade aqui, nós temos a concentração comum, a primeira concentração. E a concentração comum, ela fala o quê? Que é uma relação do massa do soluto com o volume da solução. Massa do soluto, nós vamos simbolizar pela letra M. 1 porque 1. É dado, né, como convencional que tudo que for referente ao soluto, nós vamos colocar o índice 1. E referente e o volume, letra V. Então, quando eu tiver lá, voltando para a soluçãozinha do leite com Nescau, ou com o achocolatado, perdão, da Regiane. Quem é o meu soluto? É o chocolate. Quem é a minha solução?
leite. É o leite chocolatado. E o solvente vai ser quem? O leite, como a Regiane falou. Ah. Então, como eu vou calcular a minha concentração desse leite chocolatado? Então, eu vou medir pela quantidade de colheres do chocolate que a Regiane coloca num copo de leite que tem aproximadamente 200 ml, né? Então, vamos ver isso aqui na experiência, como que nós vamos trabalhar, né? Olhando aqui uma interaçãozinha para vocês. Ô, Pro, antes só de entrar no exercício, eu posso tirar uma dúvida? Pois não, vamos lá. Ó, eu compro aquele suco, sabe, que vem no saquinho. Então, eu compro aquele suco e eu vejo que lá na embalagem aparece que aquele 20 gramas que tem no meu saquinho é para ser dissolvido em 1 litro d'água. Se for para eu calcular a concentração aí, é fácil, não é? Sim. Quanto que daria essa minha concentração? Então, você vai pegar 20 gramas, que é um saquinho, colocar dentro de uma vasilha que tem 1 litro. Então, qual é a quantidade de massa que eu tenho? Quem é meu soluto? O meu suco? O suco, que tem quantos gramas? 20 gramas. E qual que é meu solvente? É a água. Que tem quanto? 1 litro. Então, qual vai ser a minha concentração? 20 gramas por litro. Perfeito. E se de repente eu não quisesse fazer todo o suco, eu fosse fazer só meio litro do meu suco, só 500 ml do meu suco? Você precisa ter uma balança na tua casa, porque Por quê? você tem que medir certinho a metade do saquinho. Ah, que legal. Se você colocar no olhômetro, você pode ter uma solução insaturada, uma quantidade a menos, ou uma solução super saturada, que vai estar muito forte. Ah, mas aí o suco não vai ficar legal? Então eles são proporcionais, Pro? Sim. Se eu diminuir o volume ao meio, eu também tenho que dividir a massa também? Ao meio. Ao meio. Nossa, que Na chique. mesma proporção. E não vai mudar o gosto. Não muda. Se você fizer garante. certinho, não muda o gosto. Tá bom. Agora, se colocar no olhômetro, vai mudar o gosto. Ai, A não ser que tenha um olho biônico, biônico, né? que é Não é o difícil caso. nós Não é o termos um caso. olho biônico. É. Então, vamos aproveitar, já que a professora tirou uma dúvida, eu quero que vocês tentem fazer agora esse exercício. Eu vou ler para vocês. Uma solução de ácido nítrico foi preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela com exaustor. O químico misturou 66 gramas do ácido nítrico, em 400 mililitros de água, com extremo cuidado. Por que com extremo cuidado? A maioria dos ácidos eles são voláteis, então por isso que eles são utilizados dentro de uma capela de exaustor, como fosse uma chaminé, para aquele vapor não inalar, tanto o que estiver manusando inalar, ou também ir para o ambiente onde está sendo manipulado, ok? E ao final obtém um volume igual a 440 mililitros. Aí eu quero que vocês calculem a concentração em gramas por litro da solução. Retomar, vou ler direitinho para vocês novamente, tá? Foi feita uma solução, ele pegou 66 gramas do ácido nítrico e dissolveu em 400 ml de água. Quando ele dissolve, ele vai obter um volume de uma solução de 440 mililitros. Agora, eu quero que vocês calculem a concentração dessa solução em gramas por litro. Vocês têm 2 minutinhos para fazer. Vamos lá?
professora Simone, o pessoal que participou, hein? A Jéssica falou que a concentração vai ser de 840 gramas por litro. Já o Douglas disse que essa concentração vai ser de 115 gramas. A Esther falou que é 165 gramas por litro. O Luiz e o Bruno e o José Inácio, eles estão falando aí que é 66 gramas por litro. E aí? Então, pessoal, acho que... Não rolou? Não rolou, não. Vamos ver lá no nosso próximo slide? Se vocês olharem no nosso próximo slide, a gente vamos pegar primeiro o quê? Tirar os dados que o problema nos deu. A massa do ácido foi 66 gramas. Então, a massa do meu soluto, que é M1, será 66 gramas. O volume de água que ele me deu foi 400 mililitros. E ele falou que o volume da solução foi 440 mililitros. Tudo bem? Só que aí ele quer que a concentração seja dada em quê? Gramas por litro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conversão de unidade. Todos nós sabemos que 1 litro tem 1000 mililitros. Tudo bem, pessoal? Aí como que eu faço para fazer essa conversão? Uma regrinha de 3. Olha lá no meu slide em verde. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. X litros, que é a minha pergunta, na conversão, equivale a 440 mililitros. Eu fazendo a multiplicaçãozinha em cruz, eu vou achar aqui que o volume da minha solução em litros será 0,44 litros. Então, voltando para a minha resolução aqui. Eu sei que concentração é massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto ele me deu, que foi 66 gramas. E o volume da solução também me deu, porém eu tive que converter a unidade, que foi 0,44. Se voltar aqui no slide, vocês vão ver que 66 dividido por 0,44 vai me dar 150 gramas por litro. Tudo bem, Regiane? Tudo bem. Sossegado? A Esther passou perto, né? Passou perto. Acho que acho que ela utilizou ali o volume de água no lugar da solução. Os 400. Ela usou os 400 no lugar do 440. Então, tem que ter muito cuidado na hora de ler qualquer questão, né? Que a informação está lá dada pra gente. Só eu tenho que saber interpretar a questão. Tudo bem? No nosso próximo aqui, eu tenho mais uma interaçãozinha com vocês aí. Que aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa conversão de unidade, tá? Então, eu tenho uma solução, foi preparada adicionando 40 gramas de NaOH. O que é NaOH? É o hidróxido de sódio, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em... Eu quero a minha solução, a concentração da minha solução em gramas por mililitros e a concentração da minha solução em gramas por litro. Vamos ler mais uma vez aqui para vocês. Uma solução foi preparada adicionando 40 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução. Mais 2 minutinhos para vocês. Vamos lá?
professora, eu acho que agora eu tenho boas notícias. Vamos ver. Ó, a Mel falou que é 450 ml. Agora a Amanda falou que a concentração em gramas por litro vai ser de 100 gramas por litro. O Cauã falou que também é 100 gramas por litro. A concentração em gramas por litro, será que eles acertaram? Sim, eles acertaram. Que bom, né? Então, se vocês olharem aqui no nosso slide, nós temos aqui. A concentração da nossa solução em gramas por mililitro vai ser... Então, ele me deu lá no problema a massa do meu soluto, que é 40 gramas, que é do NaOH. Ele deu o volume da solução, que é 400 mililitros. Então, eu não preciso fazer conversão aqui. Só jogar na fórmula, eu vou ter 40 gramas dissolvido em 400 mililitros, vai ter 0,1 gramas por mililitro. Esse que eles não conseguiram fazer. Aí, no item B, tá errado ali, é item B embaixo, tá? Eu tenho lá a concentração da solução em gramas por litro. Eu tenho a massa que é a mesma, 40 gramas, o volume também que é o mesmo, 400 mililitros, porém ele foi convertido para litros, que 400 mililitros vai dar 0,4 litros. Na hora que eu faço divisão de 40 por 0,4, eu vou ter 100 gramas por litro. Que legal que o pessoal acertou, né? Pro, posso ver se eu entendi? Pois não. Então, nesse seu exercício aí, que a gente falou que tem 100 gramas por litro. Então, se eu quero fazer 1 litro, eu coloco 100 gramas. Se eu quiser fazer 250 ml da mesma solução com a concentração igual. Então, 250 ml eu dividi o litro em 4, certo? Certo. Então, eu vou ter que dividir a massa também em 4. Na mesma proporção, sempre. Sempre na mesma proporção. Sempre na proporção. É a mesma coisa se eu quiser aumentar o volume. Mesma coisa, se eu quero fazer... É que nem receita de bolo, né? Se eu quero fazer um bolo, eu vou usar 3 ovos, 1 xícara de açúcar e 2 de farinha. Se eu for receber visita, eu tenho que fazer um bolo maior. Eu tenho que dobrar. Aí eu uso 6 ovos, 2 xícaras de açúcar e 4 de farinha. Mesma coisa. Sempre eu tenho que utilizar a proporção para tudo. Nossa, não tô achando tão difícil então, hein, Pro? Fácil, né? Química é maravilhoso, não é? Então, dando continuidade aqui. Agora vamos para outro tipo de concentração, que é a concentração de densidade. E a densidade também ela trata a relação de massa sobre volume. Só que agora vai ser a massa da solução. Até então nós vimos o que? A massa do soluto apenas. Agora vamos trabalhar com a massa no todo, a massa da solução. O que vem a ser a massa da solução? É a massa do meu soluto mais a massa do meu solvente. Né? Quem é o meu solvente? É aquele que vai levar o índice 2. E a massa do meu soluto, o índice 1. Tudo bem? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma interaçãozinha, ver se vocês entenderam. Vamos ler o probleminha. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal e 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 mililitros. Calcule a densidade dessa solução. Ele quer também gramas por mililitro e gramas por litro. Vou ler mais uma vez para vocês. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal e 300 gramas de água. E considerando que o volume dessa solução é igual a 300 mililitros. Calcule a densidade dessa solução. Mais 2 minutinhos para vocês tentarem fazer.
Então, professora Simone, pelo que eu vi aqui, o pessoal acertou na conta, mas acho que tropeçou na unidade de medida. Ó, Lauane, a Lídia, o Abílio, Patrick, eles colocaram lá que a concentração é igual a 1,1 gramas por litro. O João Lucas falou que na a concentração é igual a 0,1 gramas por ml. A Thaís disse que na A é igual a 1 a concentração e na B a concentração é igual a 100 gramas por litro. Então, pessoal, estamos confundindo a unidade. Cuidado. Eu vou ler mais uma vez o problema para vocês antes de nós irmos resolver, tá ok? Ele fala assim, que uma solução foi preparada misturando 30 gramas de sal mais 30 gramas de água. Então, o que é 30 gramas de sal? É o meu soluto. O que é 30 gramas de água? É o meu solvente. Considerando que o volume final da solução é igual a 300 ml. O que é 300 ml? É o volume da minha solução. Só que é 300 ml, não é 300 litros. Cuidado. Vamos lá ver no nosso próximo slide? Então, aqui, a densidade da solução em gramas por mililitro. Então, o item, a primeira resolução, ela está lá. Eu não preciso converter a unidade, eu permaneço com a mesma unidade. 30 gramas do meu soluto, 300 gramas do meu solvente, mais o volume da solução, que é 300 ml. Então, o que é a densidade? Recordando, é a massa da solução sobre o volume da solução. Então, qual é a massa da solução? 30 mais 300, 330, dividido por 300 mililitros, que vai dar 1,1 gramas por mililitro. Então, eles erraram na unidade, acertaram a conta, porém, não prestaram atenção na unidade. Já no meu item B, na sequência, eu tenho que fazer a conversão na unidade. Eu sei que 1 litro equivale a 1.000 mililitros e 300 mililitros vai equivaler a quanto? 0,3 litro. Então, a massa da solução permanece a mesma. 300 mais 330, desculpa, 300 mais 300, que dá, 30 mais 300, que dá 330, que eu vou dividir agora por quem? 0,3. Na hora que eu efetuo a conta, eu vou ter que a densidade vai ser 1.100 gramas por litro. Ali está errado, gente, não é C, tá? É D, perdão. Então, a densidade vai ser 1.100 gramas por litro. Então, muita atenção com unidade, pessoal. Porque vocês aí estão no segundo ano indo caminhando para o terceiro, quem vai prestar Enem para ter um conhecimento, sempre tem essa confusão de unidade. Então, tem que prestar muita atenção na leitura e na unidade. Na sequência, a gente vai ter mais um tipo de concentração, que nós chamamos de título. O que é o título? O título eu posso relacionar a massa do soluto com a massa da solução, ou também posso relacionar o volume do soluto com o volume da solução. Então, sempre vai ter relação massa soluto sobre massa solução, ou volume soluto, volume solução. Recordando que a massa da solução vai ser M1 mais M2, ou seja, a massa da solução é o soluto mais o solvente, e o volume da solução vai ser o volume do soluto mais o volume do solvente. E a partir do título, eu consigo fazer a porcentagem também. O que é a porcentagem? É nada mais que eu pegar o título e multiplicar por 100, que eu vou ter a porcentagem em massa ou a porcentagem em volume. Tá ok? Se vocês observarem aqui, nesse próximo slide, eu tenho mais uma interaçãozinha com vocês, que eu vou trabalhar com vocês o quê? Tanto o título como a porcentagem. O vinagre é uma solução aquosa do ácido acético, aquele vinagre que se utiliza na casa de vocês. Só que ácido acético, ele é muito forte, então eu utilizo uma quantidade bem diluída. E como que eu uso? Eu vou pegar um pouco desse ácido acético e diluir em água. Como ele fala aqui, ele quer saber qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 mililitros de ácido acético presente em 1 litro de vinagre. Então, se eu pegar 55 mililitros de ácido acético e diluir em 1 litro de vinagre, qual é o título dessa solução? E qual é a porcentagem de ácido acético que eu tenho no meu vinagre? Vamos tentar fazer rapidinho aí? 2 minutinhos para vocês.
Então, professora Simone, eu acho que essa atividade foi bem melhor. A gente teve aqui respostas da Luana, do Lucas, do Hector. Eles colocaram que a porcentagem é igual a 5,5%. Ai, que legal que eles acompanharam legalzinho a nossa raciocínio, né? Vamos só responder aqui para quem não conseguiu responder, né? Olhem aqui no próximo slide. O título, né? Vamos calcular primeiro o título. Eu tenho o volume do meu soluto, 55 ml. O volume da minha solução, que é 1 litro, tem que converter para ml, que tem que trabalhar com a mesma unidade, né? 1000 mililitros. Então, o título vai ser o volume do soluto sobre o volume da solução, 55 sobre 1000, que vai dar 0,055. O que é a porcentagem? É pegar o título e multiplicar por 100, que vai dar 5,5% de ácido acético em 1 litro, no caso que eu tenho do meu vinagre. Legal, né? Não, e o que eu achei mais legal é isso. Então, quando a gente trabalha massa com massa, tem que estar a unidade igual? Sim, tem que trabalhar a mesma unidade. Eu não posso misturar, como lá o professor da primeira série falava pra gente, banana com banana. Não posso misturar banana com abacaxi. Então, tem que deixar tudo a mesma unidade para poder trabalhar, porque senão a conta não vai bater nunca. Sim. E eu nunca vou conseguir reproduzir essa experiência depois. Né? Então, sempre tem que trabalhar com a mesma unidade e ter muito cuidado para não misturar a unidade, para não conseguir depois reproduzir esse experimento. Certo? Então, vamos só responder a dúvida da aula anterior, né? A adição de muito cloro na água é prejudicial à saúde? Então, eu fui lá fazer pesquisa junto com a Regiane, nós vimos que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, recomenda que a dosagem máxima deste cloro, ela seja de em torno de 1 gramas por mililitro. Já sei que eu tenho que dissolver 1 miligramas de cloro em 1 litro, para que depois, com o passar do tempo em contato, eu obtenha na saída do tratamento 0,5 miligramas por litro. Por que essa diferença? Lembra na aula passada que o cloro que nós colocamos na água é gás? Ele é borbulhado? Então, no processo, se eu coloco 1 grama por litro, 1 miligrama por litro na entrada, eu tenho que ter na saída meio miligrama por litro. Por quê? Ele vai se perder ao longo do processo. Então, eu coloco um valor a mais para que chegue no final eu tenha com a quantidade mínima necessária. Tudo bem? Então, excesso é prejudicial, sim. Só que eles têm um controle baseado na concentração. Por isso que a gente tem todo esse controle ao longo do processo. Por isso que essa água ela é potável, né? Exatamente. Ela é própria para o consumo, né? Isso, perfeito, Regiane. Aí agora nós vamos fazer uma pequena retomada que nós vimos hoje, finalizando o nosso dia de hoje. O que nós vimos hoje? A solubilidade, né? Nós vimos lá que eu posso ter algo a mais, a menos ou em cima, ou seja, uma solução insaturada, saturada ou supersaturada. Nós vimos que era uma solução, né? Que é a mistura de 2 componentes, soluto e solvente, e conseguimos medir as concentrações dessa solução. Nós trabalhamos hoje com concentração comum, que é uma relação de massa do soluto sobre o volume da solução, e também trabalhamos com outro tipo de concentração, que é a densidade, que envolve a massa da solução todo com o volume da solução também, e o título, que também entra aí a porcentagem, que pode ser porcentagem em massa ou em volume, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham pegado essa parte. Caso haja alguma dúvida, por favor, vocês realizem, coloquem no chat que a gente acaba retomando com vocês na próxima aula, tá ok? Eu quero agradecer muito a professora Regiane. Tem um recadinho do Enem, né, professora? Tem. Pessoal, só para lembrar, tá? As inscrições do Enem, elas acabam agora no dia 22/5. Então, quem pode fazer o Enem? Qualquer aluno pode fazer, mas quem vai ter isenção na taxa? Os alunos que estão cursando o 3º ano do ensino médio. Muito obrigada, professora. Pessoal, até a próxima aula. Não esqueça de colocar a dúvida de vocês no chat que a gente vai olhar, tá ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau.